Então, aqui só somando todos os mecanismos de resistência, né? Então, a célula bacteriana, né, pode ocorrer alteração da permeabilidade da membrana, o mecanismo de inativação enzimática, a formação de bombas de fluxo, alteração do sítio de ação, né? Todas essas podem ser formas, né, isoladas, ou a bactéria pode ter mais de um tipo de resistência, né? Impedindo a ação do antimicrobiano. Então, as bactérias multiresistentes, né, que têm esses mecanismos de resistências, atualmente elas são divididas em 3 grandes grupos. Então, as MDR, que a gente chama, são aquelas bactérias que são multidroga resistentes. É quando as bactérias são resistentes a um ou mais antimicrobianos, de 3 ou mais categorias testadas. As XDR, que são aquelas bactérias extensivamente droga resistente, é quando os micro-organismos, eles são resistentes a um ou mais antimicrobiano em quase todas as categorias testadas, exceto uma ou duas. E as pan-droga resistentes, as PDR, é quando há resistência a todos os agentes antimicrobianos testados, né? Essa seria uma situação que não teria tratamento, né? Então, você pega um antibiograma, aqui é um exemplo de uma imagem de internet, mas infelizmente a gente tem presenciado isso no dia a dia, cada vez com mais frequência, né, que é o desespero, porque você pega um antibiograma e ele é resistente a todas as opções terapêuticas que existem no mercado, né? Então, aqui é uma Pseudomonas aeruginosa, de uma amostra de uma urocultura, que não existe opção de tratamento, né? É resistente a todas as opções terapêuticas disponíveis. Então, eu não consigo tratar esse paciente porque eu não tenho opção terapêutica, né? Seria uma resistência aí do tipo pan-droga resistente. Aí a gente, às vezes, tenta associar mais de uma classe de antimicrobiano, né? Às vezes testa essa associação para ver se pode ter resposta, né, na ação terapêutica desejada, no controle da infecção. Então, o impacto dessa resistência bacteriana, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2050, a multiresistência, né, os micro-organismos resistentes, as mortes por essas infecções por micro-organismos resistentes, vai ser maior do que a morte por câncer, né? Vai liderar aí aproximadamente 10 milhões de óbitos anuais atribuídos a essa resistência microbiana, né? Isso, claro, que vai impactar num custo para a economia global, né? E é a nível mundial, né? Infelizmente, essa situação preocupante. Então, aliado a essa desenvolvimento de resistência da célula bacteriana, ainda nós temos um outro problema, que é a descoberta de novos fármacos, né? Novas classes de antimicrobianos. Então, a gente sabe que existe um vácuo de descoberta de novas classes, a gente tem, né, atualmente algumas associações, mas dentro de mesmas classes já conhecidas. Então, né, o que eu brinco, a bactéria, ela é muito esperta, ela está evoluindo cada vez mais, né, a gente expõe ela ao antimicrobiano, ela já rapidamente desenvolve um mecanismo de resistência, e a indústria farmacêutica, ela não está conseguindo acompanhar, né, essa velocidade da resistência bacteriana. Então, a gente não consegue novas classes de antimicrobianos efetivos para tratar essas bactérias resistentes. Então, existe um vácuo de descoberta de novas classes, né? Como eu tinha colocado lá desde a descoberta da penicilina, né? Nós tivemos aí uma era com descoberta de várias classes, e agora nós estamos nesse vácuo de descobertas, né? Então, além da célula bacteriana desenvolver resistência, a gente tem poucas novas classes, né, opções terapêuticas no mercado, né, para expor essas bactérias multiresistentes. Então, isso é uma consequência natural da adaptação da célula bacteriana à exposição aos antimicrobianos, aos antibióticos, né? Então, quanto mais a gente expor essa célula bacteriana, né, com o uso excessivo e não tão racional do antimicrobiano,
mais ela vai desenvolver resistência e menos opções terapêuticas a gente vai ter. O nosso arsenal vai reduzindo cada vez mais. E daí a gente entra naquela questão, né, que antes da descoberta dos antibióticos, as pessoas morriam de doenças infecciosas. E, infelizmente, agora as pessoas têm morrido, né, tem acontecido, né, a gente encontrar antibiogramas, igual eu mostrei para vocês, de que não há opção terapêutica para tratar aquela doença infecciosa, né, isso pode, sim, levar, né, ao óbito nessa situação também. Então, a resistência bacteriana ela é inevitável e irreversível. Ela vai acontecer, a gente precisa tomar medidas para tentar controlar essa situação a nível mundial. Então, aqui alguns fatores que contribuem para a resistência microbiana. Então, a prescrição do antimicrobiano desnecessariamente acaba ocasionando uma pressão seletiva e aumentando os mecanismos de resistência, né, as cepas resistentes. O uso inapropriado em diversos produtos, então hoje a gente sabe que, né, existe um apelo muito grande da indústria, né, sabonete antisséptico, né, sabonete que esse é melhor, né, que vai fazer uma melhor higienização das mãos, detergente, até cremes antissépticos hoje tem disponível no mercado, né, vendendo como se fosse um produto melhor, né, isso também pode causando seleção, né, de bactérias resistentes. O uso de antimicrobiano na agricultura, na pecuária, na piscicultura, né, então a gente sabe também que cada vez mais tem se utilizado, né, antimicrobiano e a gente vai consumindo isso lá na, né, cadeia alimentar. E a liberação dessas substâncias no meio ambiente através de esgoto doméstico, né, ou efluentes hospitalares, industriais e descarte de medicamentos incorretos. Então, tudo isso acaba contribuindo para a resistência microbiana. Então, o uso irracional do antibiótico, do antimicrobiano em ambientes hospitalares, em ambientes domésticos, né, na pecuária, utilização em produtos banais sem finalidade terapêutica, acabam favorecendo a seleção de patógenos resistentes no meio ambiente e causando doenças de difícil tratamento e controle. Tá? Então, esse né, a problemática. Então, a gente precisa fazer um gerenciamento do uso racional desses fármacos para que a gente consiga controlar essa situação que já está existindo nos nossos meios, né, nos ambientes hospitalares e até mesmo na comunidade, né, a gente já tem observado cepas resistentes em indivíduos que vêm da comunidade. Então, né, aqui exemplificando, então, a resistência, o uso do antimicrobiano existe no meio ambiente, na agropecuária, não só na saúde humana, ali no ambiente hospitalar, na alimentação, né? Então, é um ciclo que a gente precisa controlar para poder ter um controle dessa situação, né? Então, a resistência bacteriana, ela tornou-se um principal problema de saúde pública mundial. Ela afeta todos os países, né, os desenvolvidos ou os não desenvolvidos. E tem emergido e se espalhado nos hospitais e na comunidade, com limitações às opções para o tratamento das infecções, né, cada vez mais. Então, quanto maior a resistência, menor o arsenal terapêutico, menor o controle da doença infecciosa. Então, a resistência bacteriana, né, torna-se relevante e considerada de forma multidisciplinar o maior número possível de pontos estratégicos de ação, né, então, para a gente controlar essa situação. Então, a natureza das doenças infecciosas, procedimentos farmacoterapêuticos, controle de fatores ambientais, políticos e socioeconômicos. Então, os hospitais, eles são habitats que albergam bactérias, e essas bactérias podem tornar-se resistentes, né, pelo uso aumentado dos antimicrobianos nessa situação, nesses locais. Então, atualmente, muitas das infecções causadas por bactérias patogênicas conhecidas não podem ser curadas prontamente com os fármacos disponíveis, os fármacos resistentes. É uma situação triste, né? Então, só para relembrar aquela questão de que antes não existiam, né, essa classe de medicamentos, as pessoas morriam de doenças infecciosas, né? Então, no século XIX, as medidas de asepsia foram introduzidas nos hospitais
para prevenção e controle da infecção hospitalar, né, no século XIX. Em 1847, demonstrou-se a importância da lavagem das mãos para o controle da infecção hospitalar. E no início do século XX, a descoberta da penicilina contribuiu para o controle da infecção hospitalar. Então, ela foi introduzida durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, seguida pela descoberta de outros antimicrobianos. E, em pleno século XXI, né, atualmente, com todo o avanço tecnológico que a gente tem, a infecção hospitalar ela ainda continua sendo, né, a causa de altas taxas de morbimortalidade em todo o mundo. Né? Então, parece que a gente regrediu no tempo. E hoje, 3 principais fatores estão envolvidos nas infecções hospitalares. Então, o uso excessivo de antimicrobiano, profissionais de saúde que acabam falhando nas medidas, né, em não adotar as medidas básicas de controle, né, de infecção. Então, a principal delas é a lavagem das mãos, que foi descoberta, né, lá atrás, e ainda a gente tem essa dificuldade nesse ponto, né, em ambientes hospitalares. E pacientes hospitalizados com sistemas imunológicos comprometidos, cada vez mais debilitados.